Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no dia 2 de maio, pós-feriadão. Nós estamos aqui, vamos ter a sala de peixes, tá? Não corrigi a prova ainda, porque vocês têm até a noite para entregar a prova no Moodle, certo? E hoje a gente vai começar a ver o filo cordata, tá? A gente vai começar com os peixes, depois a gente continua com os anfíbios, répteis, aves e, por fim, os mamíferos, certo? Então, hoje a gente vai ver alguma coisa sobre os peixes, né? Como não é tão importante assim, né? Para a parte de agronomia, né? Então, eu não vou me aprofundar muito em algumas coisas, tá? Vou dar um apanhado geral de que vocês têm que saber, né? Como parte da disciplina de zoologia, certo? Mas é bem interessante a gente saber, né, que os peixes, eles são, em algumas regiões, eles são fonte principal de alimento das pessoas, certo? Em algumas faculdades até de agronomia, né, essa disciplina aí de criação de peixes é algo muito frisado, né, em algumas regiões litorâneas, né, a faculdade de agronomia perto de regiões litorâneas tem muito foco nessa parte de criação de peixes. Então, assim, nós temos que ter uma noção de como são esses animais, né? Porque a gente pode sim vir a trabalhar em algum lugar que possa ter criação de peixes, então a gente tem que saber, né, como que funciona o organismo desses animais, que são tão importantes, né, na nossa alimentação, porque é uma ótima fonte de proteína, né? São proteínas muito interessantes que muita gente não pode, não tem acesso, né, até por parte financeira também, ou por uma questão de saúde, à carne vermelha. Então, a carne de peixe é tida como uma excelente fonte de proteína, né? E isso faz com que a gente tenha que realmente saber como é o funcionamento do organismo desses animais, né? Então, vamos começar. Vamos abrir aqui a apresentação dos peixes. Vou maximizar aqui. Vou voltar aqui no início. Então, os peixes, eles são os animais que dominam, né, as águas, tanto oceânicas como a água doce. Os peixes, gente, eles são, né, os vertebrados, né, os primeiros, digamos, vertebrados, né, foram aqui com relação a essa parte dos peixes. Começamos aqui com os agnatos, que são, como diz, né, popularmente chamados de pré-peixes, que são aqui as feiticeiras e lampreias, certo? E depois nós temos aqui os condríctes e os osteíctes, que são os condríctes, os peixes cartilaginosos, tubarão, que todo mundo conhece, e aqui os osteíctes, que são os peixes ósseos, que são a grande maioria dos peixes, pertencem aqui aos osteíctes, certo? Então, vamos ver aqui como são esses peixes. Então, como eu falei, ó, filocordata. Então, aqui nós iniciamos o filocordata com os peixes, subfilo vertebrata, tá? São vertebrados, ou seja, a presença da coluna vertebral. Temos, então, aqui a gnata, que são as feiticeiras e lampreias, certo? Depois, aqui, os peixes mandibulados, já que aqui os agnatos não tinham mandíbulas, certo? Então, nós temos aqui os condrictes, que são os cartilaginosos, tá? Tubarões, cações, raias, tá? Na subclasse Elasmobranqui. E as quimeras, que são da subclasse Holocefale, tá? E os osteíques, que são a grande maioria, né? São os ósseos, na subclasse Actinopterygii, que são os peixes de raiados, né? Raiados duros, que a gente chama, ou nadadoras raiadas, e a subclasse Sarcopterygii, que são os peixes de nadadeiras lobadas. Então, vamos lá, os ósseos.
representam 98% de todos os peixes existentes. Então, a grande maioria dos peixes, pessoal, são peixes ósseos, certo? 35 ordens, 408 famílias e 23.600 espécies viventes, certo? Nós temos aqui os fósseis, né? E muitas espécies ainda não foram descobertas. Tá? Então, esse dado aqui de 23.600 já pode até ter mudado, já podem ter descoberto alguma outra espécie. Por quê? Como a gente tem uma grande área, né, de água no nosso planeta, muitos peixes ainda não são conhecidos. Então, vamos lá. Como que é o tegumento dos osteitos, pessoal? Então, nós temos aqui a epiderme lisa, coberta por escamas, todo mundo sabe, né? Embora, gente, existem, né? A gente vai ver que nem todo peixe tem escama, certo? Mas a grande maioria tem. Né? Existem os chamados os peixes de couro, né? Então, aqui nós temos aqui a produção do muco. Todo mundo aqui acho que já deve ter visto, né? Ou alguém pegar um peixe. Quando a gente tira o peixe da água, o que ele faz? Ele desliza, né? Por quê? É o muco. É um lubrificante que ele tem, né? No corpo e vai servir tanto para proteção como também para facilitar a locomoção dele na água, tá? Então, quando a gente pega um peixe, todo mundo acho que já pescou, pegou o peixe ele escapa da mão, devido a esse muco aí. Ele também possui, gente, uma estrutura chamada linha lateral, tá? É uma linha que vai de um lado ao outro do corpo do peixe, tá? E tem uma função sensorial, tá? Então, a gente tem os nossos órgãos dos sentidos. Então, o papel de órgãos dos sentidos no peixe é dado por essa estrutura chamada linha lateral. Tá? O sistema muscular é formado por o que a gente chama de miômeros, que são nada mais, nada menos que músculos. E esses músculos, eles são segmentados. Quando vocês forem comer um peixe, né, vocês observem que eles têm a forma de W. É diferente, por exemplo, do quando você vai cortar um frango, um bife, certo? É até mais fácil de cortar, ou seja, você já pega com o garfo, com a colher, você consegue separar. Então, cortar o peixe é muito mais fácil, né? De se cortar. Não na parte do couro, da escama, não, é mais difícil. Mas quando você chega ali na carne mesmo do peixe, no músculo, é muito mais fácil, porque eles têm essa forma de W, o que é de fácil separação e, consequentemente, também de uma fácil mastigação, tá? Então, muitas pessoas que têm algum problema de mastigação ou não se dão bem com outras carnes, né, vermelhas e tal, o peixe é uma ótima fonte de proteína, certo? Então, digamos que o peixe, em termos de, para a nossa saúde, ele é tão ou mais importante quanto, né, as outras carnes, né, tanto de boi quanto de frango. A digestão possui mandíbulas e maxilares com muitos dentes pequenos e cônicos, tá? Mas aí a gente vai ver que existem exceções, existem alguns peixes que não possuem dentes, tá? Existem alguns, tá? E outros peixes que possuem dentes um pouco mais afiados, tá? Que não são cônicos, que é o caso, o exemplo clássico aí é a piranha, né, gente? Então, até a piranha pode até matar um boi, né? Que quando tem muitos cardumes ali, né? Muitas piranhas, porque elas têm os dentes muito afiados, que é um peixe carnívoro, tá? Coisa que a maioria dos peixes não é, certo? Então, existem peixes que se alimentam de algas, a gente vai ver que tem o peixe-lua, que o prato predileto dele é a água viva, né? Então, digamos, o hábito alimentar dos peixes, né? É muito característico, né? Dependendo da espécie, tá? Alguns se alimentam de pequenos molúsculos, né? De pequenos organismos, né? Marinhos, mas
Isso é devido ao quê? A dentição dele, que a grande maioria tem esses dentes pequenos e cônicos, né? As exceções, como eu falei aí, da piranha, né? Que são os ditos peixes carnívoros. Não há glândulas salivares, tá? Então não existe, né, a saliva que começa já com algumas enzimas a digerir o alimento, isso não existe ali nos peixes, tá? Daí o alimento mastigado vai para a faringe, esôfago, estômago e intestino, bem semelhante ao nosso, tá? Que não foi absorvido e eliminado pelo ânus. Então, é bem semelhante ao que acontece no ser humano. A circulação é fechada. O que é circulação fechada, gente? Vai pelos vasos sanguíneos, certo? Diferentemente lá dos artrópodes, né? Que a circulação era aberta, tá? Não era necessariamente dentro de vasos. O coração possui 3 câmaras, 2 átrios e 1 ventrículo, o que difere dos cartilaginosos, que são os tubarões, que possuem um átrio e 1 ventrículo. Tá? O sangue é um sangue mais pálido e escasso, tá? E possuindo hemácias ovais e enucleadas. Então, como a gente fala assim, o sangue dele não é aquele vermelho vivo, né? Como é o nosso, é um sangue mais pálido e não é muito abundante. Respiração. Gente, existem peixes que podem sim respirar fora da água, tá? O exemplo clássico é um peixe amazônico chamado piramboia. Vou colocar a foto dele, vai aparecer daqui a pouco, tá? Então, a maioria possui brânquias. E essas brânquias, pessoal, são protegidas por uma estrutura chamada opérculo. É como se fosse uma tampinha que protege essas brânquias aí. Então, durante a respiração, o opérculo se fecha, certo? E aí, o que acontece? Por onde entra a água? Na boca, tá? Então, durante a respiração, o opérculo se fecha, fazendo com que entre água na boca. E aí, a água entra na boca, vai passar pelas brânquias, tá? E nessas brânquias é que vão ocorrer as trocas gasosas, certo? Então, a brânquia equivale ao que seria o nosso pulmão. O fluxo é sempre unidirecional, ou seja, ele sempre vai da boca, entra pela boca e vai pelas brânquias. A duração do fluxo sanguíneo nas brânquias é oposto ao fluxo da água, tá? Ou seja, enquanto a água vai, o fluxo sanguíneo pega a direção contrária, criando um mecanismo que a gente chama de contracorrente, para aumentar a oxigenação do sangue, tá? Então, é muito interessante isso daí, porque ele abre a boca, a água entra, vai para as brânquias e ali ocorrem as trocas gasosas, tá? E o sangue sempre é um fluxo oposto ao da água, para aumentar essa absorção, essa oxigenação sanguínea dos peixes. Eles possuem, gente, uma estrutura bem interessante que é a bexiga natatória, tá? Localizada na região dorsal, porém nem todos os peixes possuem essa bexiga natatória, tá? Mas a grande maioria possui. Então, é ligada à faringe por um duto pneumático, tá? O que lembra pneumático? Né? Que tem ar dentro, tá? E é cheia de gases. Octano não é só oxigênio, tem nitrogênio, tem CO2, certo? E para que serve a bexiga natatória? O nome já diz, tá? Natatória. Ele auxilia na natação do peixe, auxiliando na flutuação, tá? É como se o peixe tivesse uma boia interna dentro dele para ele flutuar na água. Tá? Então, é bem interessante isso que acontece com os peixes. Mas, como eu falei, alguns não têm, tá? Aqueles que não têm, gente, eles têm que nadar constantemente, certo? Que é o caso aí do tubarão, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, ó, é semelhante a um pulmão nos peixes pulmonados, certo? Mas, porém, a bexiga natatória, ela é funcional para respiração com relação àqueles pulmonados, certo? As trocas gasosas mesmo possuem
se fazem nas brânquias, certo? Então, tá aqui um exemplo de peixe pulmonado, né, que não são muitos, né? No Brasil, o existente é esse daqui, que é a piramboia, tá? É um peixe amazônico, tá? Ele tem até esse corpo aí bem comprido, né? Que não é muito característica da maioria dos peixes. E aqui, um exemplo aqui nesse slide. Então, aqui, ó, o fluxo da água, como eu falei, entra pela boca, vai pelas brânquias, né? Vai banhando todas as brânquias aqui e vai ocorrer nas trocas gasosas, certo? Então, aqui, ó, o arco branquial, tá? E aqui, os vasos sanguíneos, certo? E aqui, que interessante, assim como a gente tem o sangue rico em oxigênio e o sangue pobre em oxigênio, né? Lembra lá da sangue venoso e sangue arterial? Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? Então, entra aqui, né, sangue pobre em oxigênio dentro das brânquias, existe o fluxo da água aqui, ocorrem as trocas gasosas, e aqui sai o sangue já oxigenado pelos capilares sanguíneos, ocorre essa troca, certo? Então, assim como a gente também, né, tem o sangue pobre em oxigênio e o sangue rico em oxigênio, certo? Então, aqui, vamos ver, daqui a pouco tem mais um slide que fala disso daqui. Aqui, gente, uma diferença com os condrictes, tá? Os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, não têm o opérculo, tá? Então, aqui, o opérculo, olha nessa foto, dá para ver bem, ó. Ele é como se fosse uma proteção em cima das brânquias, tá? Essa parte vermelhinha aqui, ó, são as brânquias, tá? Por que é vermelha aqui? Porque aqui tem alta concentração, aqui alto, né, vasos sanguíneos, então por isso que ela é avermelhada, tá? Então aqui o opérculo, composto por placas ósseas e fixado a uma série de músculos, tá? Que aumenta a eficiência respiratória, tá? Pressão sanguínea, pressão negativa que impulsiona a água para as brânquias. Então isso é uma facilidade, né, o opérculo, né, para maximizar aqui a ação das brânquias. A excreção. Os rins são tipo mesonéfricos, tá? É diferente do nosso. E a principal excreta nitrogenada é a ureia, tá? Então, eles excretam ureia, sim. Reprodução. São animais dioicos, ou seja, sexos separados, com fecundação externa e desenvolvimento indireto, ou seja, a fecundação se dá fora do corpo da fêmea, tá? E o desenvolvimento é indireto, ou seja, primeiro nasce o que a gente chama de alevinos, certo? Então, a fecundação ocorre fora, ele se desenvolve e ocorre depois do nascimento, que eles chamam, né, de fase jovem, né, que são chamados alevinos. Bom, a sistemática. Peraí, gente, voltando aqui na reprodução, tá? Existem exceções. Existem peixes que se desenvolvem, que são vivíparos, tá? Ou seja, já nasce dentro do corpo da mãe, já nasce os peixinhos, existem algumas exceções, tá? Mas, de maneira geral, nós temos aqui a fecundação externa. Eu vou tentar, vou ver se é que meu computador foi formatado, vou ver se eu acho um vídeo que eu tinha aqui, sobre a fecundação, a reprodução do peixe, do cavalo marinho, tá? Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. São divididos, né, na parte sistemática, já falei lá no início da aula, nos sarcopterige, que são os peixes de nadadoras lobadas ou carnosas, e os actinopterige, que são os peixes de nadadeiras raiadas. Bom, aqui novamente, ó, dos osteites,
que eu já falei, a flutuação e bexiga natatória, tá? Então, nós temos aqui, a bexiga natatória, gente, é o flutuador interno, também chamado de vesícula natatória. Alguns livros trazem também como vesícula gasosa, tá? E originária de uma evaginação do trato digestório localizado abaixo da coluna vertebral. Então, aqui, ó, abrir o peixe, tá? Ó, opérculo, tá? E aqui, ó, abaixo, aqui tá a coluninha vertebral dele, tá? E aqui está a bexiga natatória. Fica mais ou menos bem no centro do peixe, tá? Se vocês tiverem curiosidade aí de abrir algum peixe, né? Fiquem à vontade. Não tem como a gente fazer aula prática, seria até interessante, né? A gente pegar um peixe aí e abrir para a gente ver a bexiga natatória. Quem tiver curiosidade, né? Pode fazer. Então, aqui, né, um esquema geral, né? Escamas, mandíbula, né? Aqui a barbatana, o opérculo, a linha lateral, né? Que tem função sensorial. Aqui a nadadeira ou barbatana caudal, certo? Então, aqui, ó, a barbatana anal, a barbatana dorsal carnuda, que é essa aqui mais acima, tá? Mas isso varia muito de peixe para peixe, tá, gente? Tá? Então, os peixes, eles são um grupo muito heterogêneo em relação à cor, tamanho, né? Então, existe desde aqueles peixes muito pequenos, até um peixe que eu vou falar daqui a pouco, que é o peixe-lua, que é o maior peixe ósseo. Aqui, ó. Tá aqui, Eduardo. Então, aqui é o peixe-lua. Inclusive, coincidentemente, pessoal, falou dele ontem no Globo Repórter, que o pessoal fez uma reportagem, né? Em Galápagos, né? E eles mostraram o peixe-lua, que é o maior peixe ósseo, tá? Que é o maior peixe ósseo. O maior peixe cartilaginoso é o tubarão-baleia, tá? Mas em termos de peixe ósseo, é o peixe-lua, tá? Eu estava pesquisando, se não me engano, ele pode chegar a 900 quilos, mais ou menos isso, 900 quilos, tá? Já o tubarão-baleia pode pesar até 30 toneladas, tá? Então, mas dos ossos, o maior é esse peixe aqui, o peixe-lua, tá? Encontrada em vários lugares, né? Ontem eles localizaram o peixe-lua lá em Galápagos, mas ele não é só encontrado lá na região de Galápagos, ele pode estar encontrado em várias regiões dos oceanos. É legal essa foto, né? O tamanho do mergulhador com o tamanho dele, né? Mas ele é inofensivo, né? Como eu falei, o prato predileto dele é água viva, né? E até mostrou ontem no Globo Repórter vários peixinhos em volta dele, né? Que vão tirando parasitas do corpo dele, como se fosse, como diz, né? Uma limpeza geral de pele, né? Foi bem interessante ontem, quem teve oportunidade de assistir, né, o Globo Repórter, foi bem interessante. Quem puder pode assistir na internet, que deve estar disponível ainda. Bom, e agora os peixes cartilaginosos, né, pessoal? Que são os condrictes, tá? Então, o tegumento. A epiderme é diferente, tá? É pluriestratificada. Olha só, 4 a 6 camadas de células sobrepostas, tá? E a epiderme sendo mais delgada que a derme. Aqui, gente, eles têm o que a gente chama de escamas placoides, certo? Que é uma escama com estrutura parecida com um dente. Por quê? Ela é composta por esmalte, dentina, vasos e nervos. Então, se a gente comparar, né, a escama, né, do tubarão, ela é mais parecida com o dente do que com a escama dos peixes oceíticos, certo? Tem origem na derme e são diminutas. Com relação às raias, né, que também são peixes cartilaginosos, tá?
O ferrão das raias são escamas placoides modificadas. Porém, as raias de água doce, sim, existem algumas raias de água doce, não possuem o ferrão, tá? E raias com 2 ferrões pode existir, tá? Na ponta do ferrão, a produção de veneno, tá? E agora, particularmente, gente, a raia, né, ela é um peixe inofensivo, tá? Digamos, teve há uns anos atrás um mergulhador famoso que fazia documentários, né? Eu esqueci o sobrenome dele. Ele fazia vários, ele caçava crocodilo com a mão, não sei, pesquisem aí. Esqueci o nome dele. Ele morreu porque a raia, né, ele foi, digamos, abraçar a raia, né, num mergulho e acidentalmente o ferrão atingiu o coração dele. Não é porque a raia foi agressiva com ele, tá? Foi totalmente acidental. Pessoas que estavam lá durante, né, porque era um documentário, né, e presenciaram, foi acidental, porque a raia ela não ataca, tá? Então, todos os acidentes, poucos acidentes, e esse foi o mais famoso que ocorreu, a raia não atacou, foi puramente acidental mesmo, tá? Então, ó, na parte superior da derme, próxima à epiderme, estão os melanócitos, que são produtoras de melanina, que dá aquela cor mais escurecida, tá? E faz com que esses animais possam se camuflar, certo? Então, as raias, elas podem, né, ficar camufladas no fundo do mar, né? Elas meio que ficam parecidas com a cor, às vezes afundam, ficam debaixo da areia, né? Para se camuflarem. Então, tá aqui as escamas placoides, que são as escamas da raia do tubarão, tá? Então, aqui, ó, derme, epiderme, aqui, ó, dentina, esmalte, polpa. Então, ela é mais parecida com um dente do que com uma escama do outro peixe, né? Então, aqui, ó, placoide, existem outros formatos, a placoide é mais conhecida, mais comum, mas ó, tem a oscomoide, a quitenoide, a cicloide, certo? Então, aqui, ó, um peixe bem estranho, né? Já tido como fóssil. O esqueleto é formado por tecido cartilaginoso, podendo ocorrer deposição de carbonato de cálcio, tá? Mas isso não significa ossificação. Tá? Apesar de ter a presença do carbonato de cálcio, não é parecido com o osso, tá? Possui esqueleto axial, crânio, coluna vertebral e apendicular, que são as nadadeiras, certo? Então, é bem parecido, né? Eu tenho estudado anatomia humana ultimamente, né? E esse termo também é igualzinho, esqueleto axial e apendicular. Axial, que é da coluna vertebral, e o apendicular, que são os membros, né? Braços e pernas. Não existem suturas no crânio, isso é uma diferença que tem com a gente, né? O nosso crânio tem suturas, né? O crânio do tubarão, ele é inteiriço, tá? É uma peça cartilaginosa única, como sendo um semiglobo, né? Inteiriço. A notocorda, o que é a notocorda, gente? É a coluna vertebral quando se é ainda embrião, tá? Então, assim, o que caracteriza, né, a parte, né, dos cordatos é a presença da notocorda, pelo menos na fase embrionária. Então, a notocorda não foi totalmente substituída, no caso dos condrícetes, pela coluna vertebral, estando presentes resquícios entre uma vértebra e outra. Então, olha só, o tubarão, né, que é digamos, um predador dos mares, né, ele tem essa, digamos, essas características ainda, que são características da maioria, né, nos embriões, na maioria dos vertebrados. O aparelho digestivo, né, então eles têm aqui, ó, o fígado bem grande, tá, pâncreas, então assim como a gente, né, ele tem todo esse aparelho digestório aqui bem desenvolvido e bem eficiente, porque ele é um grande predador,
tá? E aqui, gente, possui o que a gente chama de cloaca, tá? A cloaca, gente, ela faz, como diz, a função do que seria o ânus, que é o eliminar as fezes. Só que no caso da cloaca, ela tem outras funções também, não só de eliminar as fezes, como diz, não é um orifício exclusivo, tá? Então, pela cloaca também pode se, na parte reprodutiva, que é o caso ali que a gente vai ver depois das aves. A digestão dos condríctes ocupa a posição ventral, maxilar e mandíbula, dentes triangulares e afiados, pois são predadores, né? Formando até 7 fileiras de dentes, tá? E vários tipos, né? Lógico, né? Existem várias espécies de tubarões, uns são mais, né? Predadores, grandes predadores, como o tubarão branco. Mas existe essa que o tubarão, quando ele perde algum dente, esse dente ele tem a capacidade de nascer outros dentes. Lógico, até certo período da vida, né? Condríctes bentônicos, que se alimentam demais com carapaça dura, possuem dentes arredondados e achatados. Então, de acordo com o tipo de alimento, né, de cada espécie, né, de tubarão, o dente ele é mais adaptado, né, para esse tipo de alimento. O estômago possui uma mucosa pregada com glândulas produtoras de enzimas digestivas, ou seja, por ele ser um grande predador, ele tem enzimas potentes. O intestino delgado é curto, porém possui pregas e dobras para aumentar a superfície de absorção, porque é no intestino que ocorre realmente a absorção dos alimentos para o animal. E aí o intestino grosso também é curto, terminando em cloaca, tá? Que, como eu falei, não tem só a função de expulsar as fezes. Os condríctes marinhos, glândula de sal, olha só que interessante, que serve para excretar o excesso de sal presente do organismo. Tá? Então, se eles vivem naquele ambiente com muito sal, eles têm essa glândula que vai excretar, né, ajudar a tirar o excesso de sal. As brânquias também eliminam sal para manter o equilíbrio osmótico do corpo. Tá? Então, as brânquias também têm essa função. Sistema sensorial, gente. Olha aqui o nosso amigo tubarão, né? Órgãos olfatórios, quimiorrecepção. E olha só, localiza substâncias em concentrações tão baixas quanto uma parte em 10 bilhões. Olha só. Tá? Presas a 1 quilômetro ou mais. Então, por isso que o tubarão, quando se vai fazendo esses documentários aí, que você quer fazer com o tubarão, o que eles fazem? Eles jogam sangue. Tá? Jogam uma carne bem sanguinolenta lá para atrair o tubarão para eles filmarem ou fazerem pesquisas aí. Circulação, coração abaixo da região branquial, né, no pericárdio. Circulação é fechada, como eu falei lá nos peixes ósseos, possui um átrio e um ventrículo, tá? E aqui, gente, olha aqui, tudo que ocorre aqui é sangue venoso, tá? Olha que interessante. A respiração é branquial, né? Como eu já falei, a água entra pela boca, passa pelas brânquias, formadas vários filamentos delgados e paralelos, certo? Com os capilares, que fazem as trocas gasosas, assim como nos outros peixes ali. Tá? Reprodução. Então, aqui, gente, nos tubarões, nós temos aqui os ovíparos, ou seja, colocam os ovos, ovovivíparos, certo? E os vivíparos, certo? Então, nós temos aqui esses tipos de desenvolvimento. Ausência de cuidado parental depois da oviposição ao nascimento dos filhos, ou seja, nasceu o tubarãozinho lá, a mãe, como diz, larga para a vida, não fica cuidando, não fica junto, cada um por si ali, tá? Não existe um cuidado parental. E a gente viu, né, que, por exemplo, a gente viu que os escorpiões têm um cuidado parental, são bem agressivos, né? Aqui o tubarão, que é um animal também, né, tido como um grande predador, ele não tem nenhum cuidado parental. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, de ovos de tubarão, tá? Mas existem alguns que saem direto, prontos, já formados do corpo da mãe,
né, que são os chamados vivíparos. A excreção aqui também mesonéfrico, a excreção é ureia, tá? Como eles são marinhos, eles têm que manter o equilíbrio osmótico, retendo cloreto de sódio e ureia no sangue, de forma que os líquidos do corpo sejam ligeiramente hipertônicos em relação à água do mar. O que é hipertônico? Ligeiramente mais concentrado, né? Hipotônico é menos concentrado, hipertônico mais concentrado. Sistema nervoso, como eu já falei, tá? Cérebro mais evoluído que as lampreias, né? A medula é protegida pelas vértebras. Narinas percebem materiais dissolvidos na água que passa por elas. Os olhos não possuem pálpebras, ou seja, eles não fecham. Estão adaptados a pouca luz. O ouvido é usado para equilíbrio. A linha lateral, um sulco fino ao longo do tronco, como eu já falei, tá? Que também tem função sensorial, certo? Apresentam células sensitivas ciliadas e percebem as vibrações na água, né? Como eu já falei naquele outro slide lá. Reprodução aqui já falei também, né? No outro slide já expliquei. Dioicos, o que é dioico? Macho e fêmea, né? Ah, isso aqui eu não falei, ó. O órgão copulador do tubarão, gente, é chamado de clasper, tá? Então, é como se fosse, né, tem a função do pênis, que se encontra na face interna da nadadeira pélvica. Então, ele parece ter uma nadadeira ali, tá? É um órgão introduzido na cloaca da fêmea, tá? Lembra que eu falei que a cloaca não era só para eliminar as fezes? Então, ó, introduzido na cloaca da fêmea, tá? Então, ali ele vai fazer a fecundação, tá? E aí, após ter sido fecundado, o óvulo passa para o oviduto e é envolvido por albúmen, tá? No final do oviduto, o ovo é recoberto por casca. Então, tem, né, como se fosse uma casca envolvendo aí o ovo. Mas, volto a falar, nem todos botam ovo, tá? Então, aqui, todos os condríticos possuem fecundação interna, diferentemente dos ósseos, tá? Que a grande maioria, a fecundação é externa. Certo? Então, existem, como eu falei, ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Reprodução. Então, tá aqui, já falei, do cluster, sexos separados, tá? Então, tá aqui o cluster, tá? Então, ele tá aqui meio camuflado aqui na nadadeira pélvica, tá? Na nadadeira embaixo. Aqui nessa foto, aqui, tubarão martelo, né? Essa também apareceu lá no Globo Repórter. Então, ó, o único cluster introduzido na cloaca da fêmea permanece preso a ela por meio de barbas, ganchos e espinhos. Ah, deve ser um horror, né, gente? O acasalamento do tubarão, né? Fica preso ali, né? O cluster dentro da fêmea. Por quê? Eles têm que nadar constantemente, né, gente? Tubarão. Por eles não apresentarem a bexiga natatória, o tubarão ele tem esse tipo de nadadeira aqui, quase que vertical, porque tem que ficar se movimentando para ele não afundar. E se ele para de nadar, a gente também não tem a água que vai entrando ali nas brânquias, né? Certo? Então ele tem que se movimentar constantemente. As raias, alguns com espinhos serrilhados, né, como eu falei, e glândulas de veneno, que são aqui o final aqui, né, o ferrão das raias. Então tá aqui o nosso mini tubarão, a raia, aqui as nadadeiras com o clasper. E qual a diferença dos peixes de água salgada e doce? Para finalizar aqui, gente. Então vamos lá. Líquidos corporais dos animais marinhos são menos concentrados que a água do mar. Lógico, né, gente? Alta concentração de sal na água do mar, tá? O que faz com que, isso vai acarretar, tá? Os animais, eles vão perder água para estabelecer um equilíbrio, certo?
ou seja, é mais concentrado fora, menos concentrado, o que é para manter o equilíbrio? Não é a mesma concentração tanto dentro quanto fora? Então, vai levar a perder água, certo? Em contrapartida, são obrigados a beber muita água, tá? Ou seja, então eles têm que beber muita água enquanto fazem pouca urina e muito concentrada, tá? Então eles têm que beber muita água salgada, tá? E fazer pouca urina, mas essa pouca urina que eles fazem tem que ser muito concentrada. Ou seja, para eles eliminarem, tá? A água, a quantidade de sal, né? Da água que eles bebem por ser muito concentrada. Tá? Então, a urina, ela é muito concentrada, ou seja, ela não tem muita água, ela tem mais, como diz, né? A ureia, né? E os sais do que a água. Então, é muito concentrada. Nos rios e lagos de água doce, dá-se o fenômeno inverso, porque lá eles estão numa água que não tem sal, tá? E os líquidos corporais internos são mais concentrados do que aquela água que está fora deles, certo? Então, o que eles têm que fazer? Fazendo para os peixes, eles vão absorver água, produzindo grande quantidade de urina, só que muito diluída, certo? Então, os de água salgada fazem pouca urina muito concentrada e os de água doce produzem muita urina, só que muito diluída, ou seja, a urina deles tem pouquíssima concentração, né, de sais, muito diluída, ou seja, pouco concentrado, certo? Então, e isso, gente, é uma adaptação que cada espécie tem, né, para sobreviver no meio em que está vivendo. Esses complexos processos fisiológicos são o resultado de um longo processo evolutivo. Então, aí entra o que a gente viu lá no Darwin, tá? Ou seja, quem está naquele ambiente salino, de água muito salina, teve que se adaptar para viver ali, tá? Ou seja, e aqueles que são de água doce têm uma completa adaptação para viver na água doce, tá? Então, ou seja, não adianta você colocar um de água doce na água salgada, como ele não tem o corpo dele adaptado, ele não vai conseguir sobreviver, tá? Então, por isso, a maioria dos peixes restringe a um tipo de água. Porém, existem exceções. Tudo no mundo dos animais, né, tem exceção. Vocês já repararam, né? Todos os grupos têm uma exceção. Então, vamos lá. O salmão, olha que interessante, reproduz e passa grande parte da sua vida nos rios, migrando mais tarde para o mar quando atinge a sua maturidade sexual. Como diz, né? Então ele vai para o mar só para namorar, né? Ele vai para a praia só para namorar, o pessoal fala. E a enguia reproduz-se no oceano, tá? Depois da reprodução, ele vai migrar para as águas doces, onde vai passar a maior parte da sua vida, tá? Então, lá, reproduz, ele volta imediatamente, tá? Para viver eternamente lá na água doce, tá? Então, só fica ali para reproduzir. Agora, o salmão não, ele passa grande parte da vida nos rios e migra mais tarde para o mar. Então, tá aqui, ó, a migração do salmão, tá? Então, tá aqui, ó, os ovinhos, alevinos, tá? Eles vão crescendo, conforme eles vão crescendo, já estão aqui quase adultos, né? Eles vão pro mar, tá? Então, adultos, ó, ficam de 3 a 4 anos no oceano, tá? E aí ele volta, tá? Para o rio e põe os seus ovos lá no rio. Tá? Então, é o oposto. A enguia não, ela põe os ovinhos aqui, só põe os ovinhos aqui, tá? E já volta. Tá? Então, o salmão, que é um peixe, estão falando aí, né, na parte comercial dos peixes.
O salmão é um peixe extremamente procurado, porque ele tem toda aquela parte nutricional, né? Que é muito procurada, né? Os chamados ômegas, né? Que fazem muito bem para a saúde. Então, o salmão, eles são extremamente procurados, né? Para o consumo, né? E é um peixe muito bom, né? Saboroso e é caro, porém o salmão é um peixe, não é dos peixes baratos, né? Mas com relação à saúde, é um peixe que a gente deveria, né, sempre que puder, consumir, né? Junto com o atum, né? A sardinha, que também é ótimo, né? E que são mais baratos, ou seja, dá para a gente consumir com mais frequência, né? Mas o salmão é um peixe, como diz, né? Estrela com relação quando se fala em alimentação. Pessoal, então é isso nossa aula, tá? Tenham aí um bom final de semana, tá? Espero que todos tenham conseguido fazer a prova e a gente fica por aqui, tá ok? Então, um bom fim de sábado aí e se cuidem ficando em casa, tá? Se Deus quiser, a gente está de volta aí, daí já iremos só fazer as aulas práticas, né? Que ficou faltando para a gente, as aulas práticas são bem legais, tá bom? Então, até mais, pessoal.